A atitude a ter com os anciões. Uma boa chefia da Igreja depende em grande medida da lealdade dos membros. Paulo aconselha os crentes a respeitar os seus chefes espirituais, a tê-los em grande estima e amor por causa da sua obra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13. Os anciões que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. A Escritura aponta com toda a clareza a necessidade de respeitar os dirigentes da Igreja. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. Hebreus capítulo 13, versículo 17. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Quando os membros tornam difícil aos dirigentes o desempenho das responsabilidades que Deus lhes deu, uns e outros sofrerão e deixarão de sentir a alegria da prosperidade espiritual. Os crentes são animados a observar o estilo de vida cristão dos seus chefes. Atentai para o resultado da sua maneira de viver e imitai-lhes a fé. Hebreus capítulo 17, versículo 7. Devem prestar atenção à maledicência. Paulo adverte: não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Os diáconos e as diaconisas. A palavra diácono vem do grego diáconos, que significa servo auxiliar. O cargo de diácono foi instituído para permitir que os apóstolos se entregassem inteiramente à oração e ao ministério da palavra. Atos Apóstolos capítulo 6, versículo 4. Ainda que os diáconos tivessem a incumbência de se ocupar dos assuntos temporais da Igreja, também deviam participar ativamente nos trabalhos evangélicos. Atos Apóstolos capítulo 6, versículo 8 e Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 5 ao 13. E o capítulo 26 e o 40. A forma feminina deste termo aparece em Romanos capítulo 16, versículo 1. Alguns tradutores verteram esta palavra como serva, outros como diaconisa. A palavra e o seu emprego neste texto sugerem que o cargo de diaconisa pode ter sido instituído na Igreja pela altura em que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos. Como os anciões e os diáconos são também escolhidos pela Igreja, tendo em conta as suas qualidades morais e espirituais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 13. A disciplina da Igreja. Cristo deu à Igreja autoridade para disciplinar os seus membros e estabelecer os princípios apropriados para o fazer. Ele espera que a Igreja aplique estes princípios, sempre que isso seja necessário, para manter a sua elevada vocação de constituir um sacerdócio santo e nação santa. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e o 9. Contudo, a Igreja também deve tentar convencer os membros faltosos da necessidade de se corrigir. Cristo louva a Igreja de Éfeso por ela não poder suportar os maus. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Mas repreenda as igrejas de Pérgamo e Tiatira por tolerarem heresias e imoralidades. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, 15 e 20. Notem-se os seguintes conselhos bíblicos acerca da disciplina. Maneira de agir com ofensas não públicas. Quando um membro comete um agravo contra o outro, Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Cristo aconselha que a pessoa ofendida se dirija ao ofensor, a ovelha que se desencaminhou e tenta persuadi-lo a mudar de conduta. No caso de não conseguir, deve fazer uma segunda tentativa, acompanhada por uma ou 2 testemunhas imparciais. Se esta tentativa falhar, o assunto deve ser apresentado à Igreja. Se o membro faltoso rejeitar a sabedoria e a autoridade da Igreja de Cristo, exclui-se a si mesmo da sua comunhão, desligando o membro culpado. A Igreja limita-se a confirmar a condição dessa pessoa. Se, sob a direção do Espírito Santo, a Igreja tiver seguido cuidadosamente o conselho bíblico, as suas decisões terão sido reconhecidas no céu. Cristo disse: tudo o que ligares na terra será ligado no céu,
e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Maneira de agir com ofensas públicas. Embora seja verdade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, as ofensas flagrantes e deliberadas que tragam opróbrio sobre a Igreja devem ser imediatamente resolvidas com a exclusão do ofensor. A exclusão e eliminação, o mal de que outro modo atuaria como fermento, restabelecendo a pureza da Igreja, ao mesmo tempo que funciona como um tratamento psicológico para ajudar o ofensor a emendar-se. Logo que teve conhecimento de um caso de imoralidade sexual na Igreja de Corinto, Paulo requeriu energeticamente que se tomasse uma atitude imediata. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu: junto vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, qual de ato praticou, ou seja, a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, 5 e 7. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. O tal ainda comais. Tirar, pois, de entre vós é esse iníquo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Maneira de agir com pessoas que causam desunião. Aqueles que provocam divisões e escândalos, afastai-vos deles. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. Todo irmão que ande desordenadamente, recusando obedecer aos conselhos da Bíblia, deve ser evitado, para que fique envergonhado da sua atitude. Todavia não considereis por inimigo, disse Paulo, mas advertiu como irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, 14 e 15. Se o homem facticioso recusar atender à segunda vez que for admoestado pela Igreja, deve ser rejeitado, sabendo que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesmo, está condenada. Reintegração de transgressores. Os membros da Igreja não devem desprezar, segregar ou abandonar os escolhidos. Devem, pelo contrário, tentar que se restabeleça a relação deles com Cristo, pelo arrependimento e por um novo nascimento. As pessoas escolhidas podem ser reintegradas na comunhão da Igreja quando revelam provas suficientes de arrependimento genuíno. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao 10. É especialmente através da reintegração de pecadores na Igreja que se revelam o poder, a glória e a graça de Deus. Ele anseia libertar cativos do pecado, transferindo-os do reino das trevas para o reino da luz. A Igreja de Deus, teatro do universo, exibe o poder do sacrifício expiatório de Cristo na vida de homens e mulheres. Cristo, hoje, por intermédio da Igreja, convida todos a fazer parte da sua família. Eis que estou à porta e bato, diz ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Que Deus vos abençoe. Aqui é a história da Igreja de Cristo.